Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Já disse algumas vezes que o PQU Podcast nada mais é do que o produto de nossa rotina de estudos. Nasceu da ideia de publicar discussões sobre temas clínicos que o Luiz Alberto e eu fazíamos semanalmente e que mantemos até hoje, agora com reforços, a Maria Clara e o Tiago. Pois bem, durante a elaboração do episódio 302 sobre a anamnese do paciente com transtorno borderline, percebi que até agora não temos em nosso acervo nenhum episódio sobre uma parte essencial da entrevista psiquiátrica, o exame do estado mental. Voltei a estudar o assunto e aqui estamos. O PQU Podcast, após mais de 7 anos de sua fundação, segue sua missão: trazer a você, psiquiatra em formação, evidências e opiniões que possam colaborar na sua prática clínica, em busca de melhores resultados para seus pacientes e mais satisfação para você. Com apoio fundamental da Predicado Comunicação na publicação e divulgação dos episódios, além da manutenção de nosso site e redes sociais, e do Breno Vettorassi do Estúdio Vira Disco, na captação e edição de áudio e vídeo, nós, Luiz Alberto, Maria Clara, Tiago e eu, levamos até você, a cada semana, um novo episódio. A tentativa de capturar o estado mental do paciente faz parte da própria definição da prática do médico psiquiatra. E por isso seria impossível apontar quando que o exame do estado mental teria sido inventado. Adolf Meyer, psiquiatra suíço-americano, recebe merecidamente o crédito de ter proposto pela primeira vez um método estruturado para se avaliar durante a entrevista psiquiátrica o estado psíquico de um paciente. Em 1918, Meyer publicou no American Journal of Insanity, que mais tarde se tornaria o American Journal of Psychiatry, um artigo intitulado Um esboço do exame do sistema nervoso e do estado mental, onde, ao cunhar o termo e conceituar o exame do estado mental, estruturou e padronizou a prática. Desde então, o exame do estado mental, como por ele proposto, tornou-se indispensável a qualquer avaliação psiquiátrica a pronto de o próprio Meyer e muitos outros julgarem a prática análoga à realização do exame físico na medicina geral. O exame do estado mental é, portanto, a avaliação e o registro do funcionamento das funções mentais do paciente durante a entrevista psiquiátrica. Sendo mais específico, trata-se da tentativa de descrever de maneira objetiva, ou o mais objetivo possível, os comportamentos, pensamentos, sentimentos e percepções do indivíduo. Diferentemente de outras informações colhidas durante a entrevista psiquiátrica, em que outras fontes são levadas em consideração, o exame do estado mental consiste apenas de informação proveniente do paciente. Opiniões subjetivas, formulações diagnósticas e outras considerações conceituais não fazem parte do exame do estado mental. A título de exemplo, considere a seção do exame do estado mental sobre senso-percepção, em que o psiquiatra descreve o seguinte, abre aspas, o paciente tem um histórico recente de alucinações auditivas complexas, com vozes que comentam sua vivência, ver História da Moléstia Atual. Durante a entrevista, o paciente apresenta solilóquios em que desvia a atenção da conversa para solicitar que parem de atormentá-lo. Questionado sobre o que o perturba, o paciente diz tratar-se de vozes em sua cabeça. Fecha aspas. Veja que ele evitou detalhes sobre as características do sintoma, as alucinações, como sua frequência ou intensidade, já que essas características foram adequadamente descritas na História da Moléstia Atual. Por outro lado, o psiquiatra escapou do erro de discutir suas opiniões clínicas sobre tal ocorrência, como paciente imerso em alucinações auditivas complexas e intensas, tipicamente presente em psicoses primárias, já que esse tipo de consideração só seria pertinente na formulação clínica e diagnóstica.
Ao exame do estado mental sobra a descrição objetiva e direta daquilo que é possível ser observado. Alguns dizem tratar-se de uma fotografia do instante da entrevista. A analogia é boa, mas não é perfeita, como veremos. Durante a realização do exame do estado mental, deve-se estar atento principalmente às manifestações identificadas durante a entrevista psiquiátrica. Mas sintomas psiquiátricos que não estiverem presentes no momento da entrevista, principalmente se ocorrerem recentemente e que ainda influenciam o estado mental do paciente, devem ser sim registrados, como sugerido por Shonxia e em concordância com a nossa prática. Por exemplo, se o paciente relata ter tido um ataque de pânico horas antes da entrevista, ou se você está entrevistando um paciente ainda em estado pós-ictal, ou ainda se a manifestação de alucinações não se faz perceber durante a entrevista, mas o paciente refere a ocorrência recente e se sente espantado ou amedrontado com isto. Eu não sei se você já parou para pensar o quanto pode ser desafiador a elaboração de um bom exame do estado mental. Isso porque vai inevitavelmente exigir de você diversas habilidades. A habilidade necessária à condução de uma boa entrevista psiquiátrica, a coleta da história da moléstia atual, histórico psiquiátrico, antecedentes pessoais, histórico familiar, uso de substâncias psicoativas, revisão de tratamentos realizados, entre outros tópicos, depende da sua capacidade em observar e avaliar uma história que é contada para você no passado. Aquilo que você ouve, a história sendo contada por paciente e acompanhantes, é muito mais relevante para essa tarefa do que aquilo que você vê e percebe. Tentando manter então a analogia com a fotografia, a tarefa predominante do psiquiatra durante a entrevista seria a de produzir um vídeo, onde o paciente e seus familiares contam sobre os fatos ocorridos, mais ou menos como um diretor de um documentário. A complicação é que, ao mesmo tempo que executa esta tarefa, você precisa estar atento àquilo que vê durante a entrevista, não apenas com os olhos, mas com toda a sua capacidade de percepção do estado do paciente, seu tom de voz, suas expressões faciais, sua comunicação corporal, a maneira como se veste, a higiene pessoal, a atividade motora, maneirismos, sua atitude, a forma da narrativa, a maneira como organiza informações e muito mais. Já não se trata mais de captar a história de um tempo passado, mas o presente. Além disto, para tornar-se um observador eficiente, você vai precisar treinar sua capacidade de olhar para o paciente livre de preconcepções. Desta maneira, você será capaz de tirar diversas fotografias do estado mental do paciente durante seu encontro com ele. Nesse ponto, a analogia do psiquiatra-fotógrafo torna-se válida. Porém, isso não vai ser suficiente. Para elaborar um bom exame do estado mental, você terá ainda que assumir o papel de um editor e selecionar e organizar essas fotos em uma composição que descreva a complexidade da experiência mental do paciente durante toda a entrevista. Você, o psiquiatra, precisa, portanto, das habilidades de um produtor-diretor de um documentário que conduz uma entrevista capaz de facilitar a tarefa do paciente e acompanhantes em contar uma história fidedigna, das de um fotógrafo que vai observar e registrar diversas fotografias do comportamento, das emoções, pensamentos e percepções do paciente, e por fim das habilidades de um editor que vai mesclar essas fotografias para registrar o exame do estado mental do paciente. Eu já disse isso aqui no PQU, vou repetir. Ninguém falou que seria fácil. I've got nothing left to prove. I'm out of touch and out of tune, singing alone to the birds up high and the souls below. All those boys who ain't got no home, the beautiful girls I'll never hold. This one's for you, my summertime. My summertime.
Tipicamente, o exame do estado mental é registrado ao final da entrevista psiquiátrica e antes das anotações sobre raciocínio clínico, diagnóstico e conduta. A maneira de anotar o exame do estado mental pode variar bastante. Alguns descrevem um parágrafo corrido com a descrição do exame. Outros, como eu faço, organizam a anotação em categorias: situação da entrevista, aparência e comportamento, psicomotricidade, consciência, orientação, fala e linguagem, pensamento, senso-percepção, afeto, humor, atenção, memória, capacidade intelectual, juízo crítico da realidade. Evidentemente, essa categorização é algo artificial e serve ao propósito de organizar e sistematizar o exame do estado mental, já que as funções mentais se sobrepõem e muitas vezes são interdependentes. Mesmo as categorias ou funções mentais podem variar entre entrevistadores e subcategorias podem ser utilizadas. Discussões sobre estas diferenças não costumam ser frutíferas. O importante é que você descreva um exame do estado mental que seja compreensível por outro psiquiátrico e que seja fidedigno à apresentação do paciente no momento da entrevista. Termos específicos e históricos, como por exemplo, paralisia púmblia, flexibilidade séria ou mesmo embotamento afetivo, apesar de charmosos, podem gerar confusão, seja por terem sido descritos de maneira diferente por diversos autores, ou por terem sido em algum ponto da história da evolução do diagnóstico psiquiátrico atrelados muito fortemente a um transtorno específico, como se sua presença fosse patognomônico. Para fugir de tal armadilha, mesmo que use o termo específico, descreva o que observou. O fato de você anotar o exame do estado mental em uma seção específica do prontuário, dividido em categorias, dispostas em uma certa ordem, de maneira alguma quer dizer que as informações foram colhidas em uma seção específica e artificial ao final da entrevista, e nem mesmo que a ordem com que você avaliou as funções mentais seja a mesma da anotação. Um bom exame do estado mental é delicadamente desvelado ao longo do curso natural da entrevista, baseado basicamente em questionamentos necessários à investigação semiológica e à constante observação das manifestações do paciente. Perto do final da entrevista, você pode, então, recapitular quais aspectos já foram avaliados e, então, fazer perguntas específicas para investigar aspectos do funcionamento mental do paciente ainda obscuros. É comum que a função cognitiva, principalmente a avaliação da memória, atenção, orientação, consciência, fique restrita a essa seção da entrevista e podem demandar algumas vezes a aplicação de testagem específica. E qual seria então a importância do exame do estado mental para a sua prática? A que lhe serve? Eu não sei se você já se perguntou isso, talvez lhe pareça óbvio, mas quais seriam as vantagens de se registrar uma descrição fidedigna do paciente durante a entrevista? Vamos lá. Subsidiar o diagnóstico psiquiátrico. O exame do estado mental nunca deveria ser negligenciado na hora da formulação diagnóstica. Um paciente poderia lhe enviar um e-mail descrevendo de maneira fidedigna vários sintomas ansiosos. Mas só a observação do paciente e da maneira como a tal ansiedade se manifesta poderia lhe trazer a certeza de que tais sintomas subsidiem realmente o diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Por outro lado, cuidado para não cair na armadilha de imputar ao exame do estado mental demasiado valor diagnóstico. Após a descrição do estado mental do paciente, o trabalho do psiquiatra é elaborar hipóteses que tragam entendimento e coerência entre a história colhida e a observação direta do paciente. Por exemplo, se você acabou de entrevistar um paciente com queixas depressivas e o exame do estado mental mostra um paciente triste, desanimado, sem energia, lentificado, com pensamentos negativos e pessimistas, bingo! Já deu para entender o que se passa com ele. Mas em algumas situações, história e estado mental pode nos parecerem divergentes e este entendimento fica um tanto desafiador. Uma dica:
A importância da história colhida para o diagnóstico deve ter prioridade em seu raciocínio. A única situação em que o exame do estado mental poderia receber maior relevância do que a história clínica seria na rara situação em que se suspeita de simulação. Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas neurológicos e psiquiátricos. Assim como a pressão arterial de um paciente durante o exame físico de uma consulta clínica muda de acordo com diversos fatores externos e internos, a manifestação do estado mental do paciente psiquiátrico também. Um bom exame do estado mental vai lhe permitir acompanhar e, consequentemente, fazer hipóteses para entender essas flutuações, sejam elas desejáveis ou não, relacionadas ao tratamento ou não. Comunicação com outros médicos e psiquiatras. O exame do estado mental sistematizado e estruturado, como proposto pela primeira vez por Adolf Meyer, permitiu que a observação única de um paciente em um determinado momento de sua evolução fosse comunicado de maneira objetiva e eficiente a outros médicos e psiquiatras, com grande benefício ao tratamento do paciente. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do PQ Podcast. Nele apresentei para você, psiquiatra em formação, aspectos gerais do exame do estado mental. Uma introdução em que espero alertá-lo para a importância de se treinar o olhar objetivo, criterioso e livre de preconcepções na busca do entendimento integral do paciente. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.